Esta doente. conferência será gravada agora. Ai, ai. Mas vamos lá, né? Porque essa aula é muito esperada, nossa aula de sonetos de Camões com exercícios inéditos. Aí, sabe como é que é? A concorrência joga logo um olho gordo pra gente não conseguir a aprovação, mas está repreendido, vamos conseguir sim. Gente, disponibilizei para vocês o material, tá bom? Vou compartilhar aqui. O áudio está abafado? Ai, gente. Vou tentar melhorar aqui. Menina, esse boot tá todo diferente. Então, isso. Beleza? Bom, gente, coloquei aqui para vocês no nosso material, tá bom? Um trechinho do edital, porque vocês sabem que eu gosto de pegar lá o que está escrito no edital, para a gente poder, né, ter certeza do que está falando, para a gente começar a saber de fato como funciona essa parte de linguagens, né, essa parte de língua portuguesa. E aí, lá no edital da UERJ, ele diz o seguinte: ele dá a orientação geral sobre essa parte de língua portuguesa e literatura. O enfoque do exame objetivo das disciplinas língua portuguesa e literatura é instrumental. Essas disciplinas são ferramentas tanto de estudo para as demais disciplinas, quanto de construção da identidade pessoal e social. E aí, quando a banca coloca assim que o enfoque é instrumental, muita gente acaba se perdendo no caminho confundido, achando que o enfoque é meramente interpretação de texto. A prova, quando coloca lá, é português instrumental, então eu não preciso estudar porque é interpretação de texto. O que é um grande erro, porque mesmo que fosse apenas uma prova de interpretação de texto, interpretação de texto não é intuitivo, não é um dom, não é subjetivo, eu acho isso, eu penso isso. Existe toda uma técnica para você interpretar o texto, você precisa fazer uma leitura analítica, ficar atento aos marcadores de inferência e pressuposto. Quem estiver anotando, inclusive, anota essa palavrinha, marcadores de inferência e pressuposto. São elementos textuais que vão nos fazer a ter uma interpretação válida, entendeu? Porque existe uma diferença entre compreender e interpretar. Compreender, você vai ler e vai entender o que está escrito. É o que acontece no nosso grupo diariamente, né? Diariamente, há postagens com os informes do cronograma da semana. E aí o aluno leu aquilo, compreendeu, entendeu o que estava escrito, entendeu o que deve ser feito durante a semana. Isso se chama compreensão textual. A interpretação textual, ela já se dá a partir de elementos dentro do texto, né, que a gente chama de pressuposto ou marcadores de inferência, que vão nos dizer além do que está escrito. Como assim, Doni? Como é que funciona esse lance de interpretar além do que está escrito? Interpretar é entender além do que está escrito. Compreender é entender o que está escrito. E existem algumas técnicas, depois eu posso até mandar para vocês
é só me cobrar. Mas quando o enunciado da questão ele fala, segundo o texto, de acordo com o autor tal, são exercícios, são questões de compreensão textual. Quando o enunciado do texto ele diz, infere-se que, deduz-se que, infere-se, deduz-se que, depreende-se que, são tipos de enunciados que vão tender para a interpretação textual. E aí, quando a gente fala de interpretação textual, a gente precisa estar atento a esses marcadores de inferência, a esses pressupostos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma frase, vou colocar até aqui, vou começar a zoar meu material, ainda bem que eu já mandei para vocês, né? Já vou começar aqui a fazer a bagunça. Vou colocar aqui, ó. Só para a gente saber um pouquinho do que é esse português instrumental, o que é essa literatura instrumental. Vou botar um exemplo aqui para vocês. Eita, Dani. Tá comendo letra? Apareceu para vocês essa frase que eu acabei de colocar aqui? Sim. Beleza? Show. Vamos compreender essa pequena frase, né? Deixa eu voltar aqui. Minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, é linda. Então, compreender é simplesmente você entender que eu tenho uma irmã, que a minha irmã mora no Rio de Janeiro e que a minha irmã é linda. Pronto, compreendi o que está escrito. Agora eu vou fazer uma interpretação. Quando eu tenho essa frase, minha irmã que mora no Rio de Janeiro é linda, eu posso dizer, né? Pode-se dizer que essa pessoa tem mais de uma irmã. Mas por que eu posso dizer que essa pessoa tem mais de uma irmã? Porque deu na telha? Porque eu senti isso? Porque eu tô aqui, o Tico e Teco tá falando que ela tem mais de uma irmã. Tuição. Não, porque dentro desse texto eu tenho elementos que podem me dar essa interpretação. Quando eu falo minha irmã que mora no Rio de Janeiro, esse que mora no Rio de Janeiro é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Qual é a função de uma oração subordinada adjetiva restritiva? Ele vai restringir. Então, eu estou dizendo aqui que só a minha irmã que mora no Rio de Janeiro é linda. Isso deu a possibilidade para eu interpretar que eu posso ter uma outra irmã que não mora no Rio de Janeiro. Eu tenho mais de uma irmã. Eu tenho uma irmã que não mora no Rio de Janeiro. E eu tenho uma outra irmã que não é linda. É feia pra caraca. Ó, tá escrito aí que eu tenho mais de uma irmã? Tá escrito que eu tenho uma irmã que não mora no Rio de Janeiro? Tá escrito que a minha outra irmã não é linda? Não tá escrito. Mas eu tenho elementos que podem me fazer ter essa interpretação. Aí, se você disser assim, ah, professora, então a partir dessa frase eu posso compreender que minha irmã que mora no Rio de Janeiro é linda, a pessoa que escreveu isso tem 3 irmãs. Aí eu não tenho elementos dentro dessa frase para especificar a quantidade de irmãs que essa pessoa tem. Eu não tenho elementos para especificar se ela tem 2, se ela tem 3, se ela tem 4, mas eu tenho elementos para especificar que ela tem mais de uma, por causa da oração ali. Então, essa oração é um marcador de inferência, é um pressuposto. Quando a gente faz a interpretação textual, quando a gente tem uma prova de português instrumental, de literatura instrumental, é isso, gente. É a gente estar atento, né, aos elementos textuais, está muito relacionado ali com o texto, para que a gente possa, né, depreender, entender o significado. Tudo bem? Tranquilo? Deu para pegar a diferença entre compreender e interpretar? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, professora. Sim. Show de bola. Beleza?
Existem outros elementos de inferência, outros elementos que são pressupostos, né? Inclusive, eles são super bem-vindos na redação da UERJ. A UERJ foca muito nessa coisa da argumentação, ela gosta de trabalhar com esses marcadores de inferência, né? Com esses pressupostos, né? São elementos que vão dar uma opinião, mas sem ser de forma tão direta, tudo bem? Por exemplo, quando o meu marido chega aqui no quarto e fala para mim assim, Doni, ainda não se arrumou? Quando ele fala ainda não se arrumou, o ainda está demonstrando uma insatisfação da parte dele. Aí eu vou logo dar um berro e falo, por quê? Aí ele vai dizer, caraca, eu não falei nada, só perguntei, mentira. Não só perguntou, não, porque você não usou o ainda. O ainda é um marcador de inferência que está demonstrando uma insatisfação. Se você tivesse só perguntado, você ia falar, Dani, se arrumou? Beleza. Você usou ainda, meu amigo. O ainda é pressuposto. Então, eu posso sim ter a interpretação que você está me cobrando, sabendo que eu tenho um monte de coisa para fazer. É nesse nível, entendeu, gente? Isso é interpretação textual. É fazer uma análise, né, dos elementos que estão ali dentro do texto. A UERJ, ela vai querer que você faça esse jogo, né, entre o texto, entre a sua bagagem, né, o seu conhecimento e entre os elementos gramaticais. A UERJ, ela vai abordar elementos gramaticais no sentido de valores semânticos, no sentido de figuras de linguagem, no sentido de coesão textual, elementos anafóricos, elementos catafóricos. Vai estar tudo ali junto naquela prova de português instrumental. Então, assim, cai por terra agora o mito de que português instrumental é intuitivo. Vou fazer o que eu acho, o que eu quero, é moleza, não preciso estudar. Preciso estudar sim. E o foco da prova de língua portuguesa é o instrumental. É essa junção de interpretação com a parte gramatical. Tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa, né? Porque vocês estão aqui não para falar de português instrumental apenas, mas para falar sobre Camões. E para falar sobre Camões, eu fiz até um roteiro, gente. Olha aí, para não falar demais. Para falar sobre Camões, a gente tem que entender um pouquinho o classicismo, né? Coloquei aqui para vocês como classicismo camoniano. Ah, gente, só para constar, tem exercício no material, tá? Não é só teoria, não. Tem exercício, tem questões aí para a gente poder fazer, para a gente treinar. E aí, quando a gente fala do classicismo, né, a gente está falando de um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, né, a partir do século XV na Europa. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Faz referência aos modelos clássicos greco-romano, né? O que é o classicismo, assim, resumidamente? É aquela tentativa de retomar o estilo clássico, né? Ao que era mesmo voltado lá para o greco-romano, né? Porque o que estava acontecendo? Vamos entender um pouquinho o contexto histórico, né? Para a gente ver onde Camões estava inserido e como isso acabou refletindo na poesia dele e, consequentemente, no livro de sonetos, que é o que a gente está estudando, tá bom? Ó, coloquei aqui para vocês o contexto histórico. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento ele esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica. Gente, aqui nesse momento, né, nesse período, a gente está vivendo, a gente tem como característica literária, né, o classicismo. Logo após, quando a gente começa de fato a estudar a literatura, a gente tem uma escola literária que se chama Barroco. Não está no edital da UERJ, mas certamente vocês já estudaram o Barroco, né, em algum momento da vida de vocês no ensino médio. E o Barroco, ele estava refletindo muito essa questão de dualidade do pensamento, que era o que estava vindo lá no classicismo, né? Porque a gente tinha o clero, que era a única fonte de pensamento. E aí começou a ter ideais
voltados mais para o próprio homem, né? O homem como centro do universo. Então, o homem daquela época, a sociedade daquela época, ela estava muito dividida, né? Entre a fé e a razão, entre o clero e os ideais iluministas. Então, esse tipo de pensamento refletiu na poesia, refletiu na literatura com toda certeza. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A UERJ alega ter tirado o português instrumental, mas o português instrumental é isso que você está falando, professora? Lia, olha só, a UERJ ela colocou no edital que o enfoque do exame objetivo das disciplinas de língua portuguesa e literatura é instrumental. É porque que acontece? Como a gente tem um livro específico de literatura, que é o livro Sonetos, né, de Camões, a grande questão não é para você estudar as escolas literárias, gravar. É importante saber para fazer interpretações, para fazer inferências, entendeu? Mas quando a UERJ ela vai abordar a literatura e a língua portuguesa, ela vai abordar de maneira instrumental, que é juntar essa parte de interpretação com aspectos mais teóricos, tá bom? Clero, Daiane, é a igreja. É a igreja, tá bom? Então, tinha toda essa questão da igreja, né? E a questão do renascimento acontecendo ali. Então, esse pensamento, né? Essa dualidade do pensamento, ela refletiu na literatura. E o classicismo, que é onde a gente encaixa aqui Camões, né? Ele tem essa tendência de buscar a humanização, colocar o ser humano no centro das atenções, né? Até mesmo os formatos dos textos classicistas, eles têm muito essa questão da perfeição, que é o soneto, que tem aquela estrutura fixa, né? A estrutura camoniana, a estrutura perfeita, a rima, tudo ali fazendo sentido, nada relacionado com os outros estilos de literatura, de poesia que a gente viu, né, em outros momentos da história. O objetivo era adotar a razão, tá bom? Para ir contra mesmo a esses ideais. Deixa eu só ver aqui se minha câmera está funcionando direitinho. Tá aparecendo para vocês. Então, assim, vocês podem anotar que são características do classicismo justamente essa afirmação da superioridade humana, que é o antropocentrismo, né? É tratar o homem como centro do universo. Aí, o que acontecia? A Igreja Católica, ela via Deus como uma divindade. E no antropocentrismo, é como se o ser humano, ele se equiparasse a Deus. Então, assim, o clero, a igreja, ela via Deus como tudo. É a explicação de tudo, é a fonte de todo o conhecimento. E nesse momento da história, né, estava acontecendo justamente o oposto. Cara, será que é mesmo Deus a explicação de tudo? Será que o homem, né, esse ser tão perfeito, esse ser tão inteligente, ele não pode se equiparar a Deus e ter também soluções para tudo que a gente busca? Então, isso refletia muito, né? Era uma disputa de narrativa, na verdade, né? A narrativa da fé, que era a narrativa do clero, e a narrativa da razão. Então, tinha muito uma questão da valorização do esforço individual. Quem estiver anotando, coloca aí, valorização do esforço individual. Porque a burguesia estava começando a entrar em ascensão nesse momento, né? E quando eu falo assim da questão da burguesia, da valorização do trabalho, né, dessa teoria do trabalho dignificar o homem, isso está muito relacionado também com o público leitor dessa época. A gente vai entender um pouco isso. Quem era o público leitor dessa época? Era justamente os filhos dos burgueses, né? Então, assim, era interessante valorizar o esforço individual, valorizar o trabalho, porque o público na literatura, né? Porque o público leitor eram eles mesmos, né? Por isso que estava ali tudo fazendo sentido. E óbvio que a literatura ela é uma ferramenta de manipulação, então fazia todo sentido. Só que quando a gente fala de Camões, a gente tem que falar um pouquinho do classicismo em Portugal. E aí, depois vocês podem ver esse material, tá, gente? Ai, já saí daqui.
O classicismo em Portugal, eu não coloquei aqui, mas é lá no século XV, que tem como marco inicial a expansão marítima. Provavelmente vocês estudaram isso em história. Estudaram? A expansão marítima. Então, Portugal, vou fazer um resumo aqui para você. Portugal, ele estava cansado de depender de outros países, né, como a Itália, de depender no sentido de comércio mesmo. E aí ele organizou essa expansão marítima, né, com um objetivo na real mesmo, o objetivo era econômico, né, era deixar de depender de outros países para fazer esse transporte comercial. E aí tem uma expedição, né? Nessa organização a gente tem a expedição super famosa, que é a expedição de Vasco da Gama, que ia passar por todo o continente africano para chegar até as Índias, né? E conseguir alcançar o lucro aí desejado. Nessa expedição famosíssima de Vasco da Gama, quem foi chamado? Quem? Quem estava lá no meio? Ele mesmo. Camões. Boa tarde, Diana. Camões foi chamado. Ele foi chamado para documentar toda essa trajetória de Vasco da Gama até as Índias, né? Então ele tinha que relatar aquilo ali fielmente. E nesse relato a gente tem a epopeia, né? Super famosa, um marco da literatura portuguesa, um marco da literatura até mundial, que é os Lusíadas, que vai abordar justamente essa questão da expansão marítima, né? Então, assim, o Camões ele tem essa importância muito grande, muito valiosa para a coroa portuguesa, né? O próprio processo de expansão marítima, ele é muito citado nos sonetos. Quem já leu os sonetos está por dentro disso. Tem muita referência à coroa portuguesa, a reis, vocês vão ver lá aqueles nomes, né? Tem muita referência à expansão marítima justamente porque Camões, né, ele fez parte da vivência dele. Ele foi convidado, ele foi chamado para essa expedição de Vasco da Gama, tá bom? Inclusive, tem uma história bizarra, né? Não sei se é verdade, mas alguns livros didáticos falam que em uma dessas viagens, né, uma das viagens para a China, ele naufragou, aí tinha a Dinamene, que é quem leu os sonetos, né, sabe quem é Dinamene, é a musa inspiradora dele, o amor da vida dele. E aí ele estava assim com o manuscrito dos Lusíadas, isso é história, tá, gente? História, sim, sem H. Ele estava com o manuscrito dos Lusíadas e ele ficou praticamente entre a cruz e a espada, porque no naufrágio ele não sabia se ele salvava a amada ou se ele salvava o manuscrito. Aí a história diz que ele salvou o manuscrito. E por isso, no livro Os Sonetos, a gente tem tantos poemas, né? Tantas declarações para essa Dinamene aí, a mulher tão amada, né? Para relatar esse sofrimento dele. Gente, olha que loucura! Camões, né? Esse carinha aí dos sonetos que a gente está lendo com maior seriedade, simplesmente trocou aí a mulher amada pelo Lusíadas. Tudo bem, né? Que é os Lusíadas, que é o presente da literatura portuguesa. Mas, pô, inclusive, nessa mesma viagem, dizem que foram perdidos vários episódios, né? Vários manuscritos, vários capítulos importantes de Os Lusíadas, né? A história diz, não sei se é isso mesmo. Mas, assim, nesse contexto do classicismo em Portugal, você já percebe a importância de Camões, né? O convite que ele teve. A gente não está falando dos sonetos, né? A gente está falando da epopeia, os Lusíadas, mas a gente tem aí o nosso autor que será estudado, inserido nesse marco que foi a expansão marítima portuguesa e todas as suas intenções. Foi aí que começou. Gente, olha só, vocês estão falando, salvou os escritos e não a mulher. Isso que é amor, isso que é classicismo, Lia.
É sobre isso. Quando a gente fala de classicismo, é tipo assim, que se dane. O amor, o mistério, vamos lá para a razão. Eu vou ficar com os Lusíadas, que é isso que vai me fazer Camões. Ai, Rafa, tem uma rua que se chama Luiz Camões, tem sim. Ai, gente, já estão aí falando de OVNIs, Jesus Cristo. Isso, Raquel, quem leu tá ligado que ele passou o resto do livro se arrependendo do que ele fez. Eu acho, embora não seja uma informação oficial, né? Eu acho que faz muito sentido, porque senão ele não ia ficar ali tão apaixonado, falando tanto dessa Dinamene aí que ele aborda nos sonetos. E olha só, não parou por aí, gente. Vou trazer aqui mais algumas informações sobre Luís de Camões, porque tudo isso aqui é que ele está inserido no classicismo, né, que ele faz parte da literatura portuguesa, sobre os Lusíadas, sobre essa questão da expansão marítima, né, a gente já sabe, né, a gente tem acesso a isso muito fácil em qualquer site da internet. Mas vamos conhecer um pouquinho o estilo literário dele para a gente poder compreender os sonetos da melhor forma possível. E aqui, nesse material, eu coloquei um espaço chamado Fofoquinha, para a gente entender Luís Camões e seus amores, né? Que o poeta português nutriu paixões assolapadas por várias mulheres ao longo da vida não é novidade para ninguém. Além das descrições dos Lusíadas, são conhecidos muitos poemas românticos que Camões terá dedicado às mulheres com quem se cruzou ao longo da vida. Uma delas teria sido Dona Maria, a irmã do rei Dom João III. Reza a lenda que ambos viveram um amor platônico impedido de ser consumado pelas diferenças sociais que os separavam. Mas existem mais histórias. Então, olha aí, ele tinha esse amor platônico aí por essa Dona Maria, né? A irmã do rei Dom João. Conta-se também que Luís Camões terá trabalhado muito jovem em casa de Dom Francisco de Noronha, conde de Linhares e de Dona Violante Andrade. Ninguém sabe ao certo o emprego que tinha ou sequer se o tinha, mas foi referido alguma vez como cavaleiro fidalgo nas extensas, remuneração pelas prestações de serviço que o nobre lhe entregava. Ora, a mulher do patrão pode ter sido mais um objeto dos amores de Camões. Então, assim, ele pegou a mulher do patrão, ele pegou a irmã do rei, ele pegou a mulher do patrão. Olha só o nível de Camões, né? E o sentimento terá sido correspondido. Olha ela. Violante havia passado casada por conveniência com um homem muito mais velho e por isso decidiu atender à paixão de Camões. E tudo isso ele coloca ali de forma totalmente metafórica nos sonetos, né? Mas o galã português do século XVI não se ficou por aqui. Quando o romance com o Violante terminou, logo o poeta se teria deixado encantar por Dona Joana, uma das filhas do casal que já estava na adolescência. Gente, aí eu pergunto para vocês, aí eu falo para vocês, quem é Arthur Aguiar perto de Camões? Quem? Me explica. Não tem. E não parou por aí não, ó. Vou mostrar mais coisa aqui. Ele pegou a filha, cadê? Dona Joana, uma das filhas do casal que já estava na adolescência, e outra mulher que terá caído nos braços de Camões foi Catarina de Ataíde, uma dama da rainha a quem o poeta escrevia versos. Os historiadores ainda não conseguiram determinar que Catarina era esta, já que havia três com o mesmo nome. A mulher de um nobre de Aveiro, a neta de Vasco da Gama, e ele estava lá na expedição, né? Ou a filha de um nobre amigo daquela família. Se o amor camoniano invadiu todos os quartos femininos daquela casa, Camões também terá tido um carinho especial por Antônio de Noronha, também ele filho dos donos da casa. O jovem nobre nasceu em 1536 e era pupilo do poeta. Trocavam muita correspondência, onde transparecia a proximidade entre o nobre
com cerca de 15 anos, né, que era esse Antônio, e Camões na casa dos 26. Até que, a 29 de abril de 1553, Antônio de Noronha morre numa batalha em Celta contra os mouros. Luís de Camões terá sofrido muito com a notícia e dedicou um soneto ao jovem morto aos 17 anos. Olha aqui o soneto, está no livro que vocês estão estudando, gente. A morte de Dom Antônio de Noronha 20. Em flor vos arrancou de então crescida. Ah, senhor Dom Antônio, a dura sorte, donde fazendo andava o braço forte, a fama dos antigos esquecida. Uá, só razão tenho conhecida, com que tamanha mágoa se conforte, que não podeis ter mais larga vida. Se meus humildes versos podem tanto, que por desejo meu se iguale à arte, especial matéria me sereis, e celebrado em triste e longo canto. Se morrestes nas mãos do feiro Marte, na memória das gentes vivereis. É isso, gente. Essas são as fofoquinhas. Bonito, né? Bonito o soneto que ele fez. Dizem aí, né, as fofocas literárias que nem esse Antônio escapou dos galanteios do senhor Camões. Então, assim, eu queria trazer para vocês essa parte histórica, né? Essa parte de Camões, de Lusíadas, né? Lá na expansão marítima, na expedição de Vasco da Gama, e também essa parte romântica deles, né? Vamos dizer assim, romântica dele, que tudo isso influenciou na escrita dos sonetos, que a gente vê muito essa relação com a coroa portuguesa, mas também a relação com esses sentimentalismos. Camões fugia para escrever essas poesias em paz. Isso, gente. A melhor analogia que a gente tem. Camões é nosso Arthur Aguiar. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Gostaria de saber como ler Camões do jeito certo, porque não sei se cada página é um soneto ou são divididos, né, por parte, porque cada página ele fala de uma coisa diferente. Eu não entendi muito bem essa pergunta, Vivian. Depende da sua edição, né? Normalmente cada página é um soneto. E aí ele Não, é coloca. que pode falar? Pode. É que eu não entendi o que ele fala. Por causa que, sei lá, ele é dividido por cada página, é um soneto diferente, mas eu queria saber se é assim em todas, se tem um jeito certo para ler, porque é muito cansativo para ler o soneto e eu fico muito confusa, sabe? Porque ele fala cada hora de um assunto diferente, aí, tipo, não é que nem um livro normal que tem capítulo, sabe? Aí eu fico perdida. Aí por isso que eu tava perguntando o jeito certo de ler. Assim, o jeito certo é você usar essas estratégias de leitura analítica. Ou seja, ficar procurando pressupostos, ficar procurando elementos, porque como o próprio edital da UERJ colocou, ele vai fazer uma abordagem instrumental da literatura de Camões, entendeu? Então, assim, não é para você, o que ele quis dizer com isso? Saber esse contexto, né, saber esses pormenores, eles vão facilitar a sua interpretação, mas você também tem que estar muito ligada na linguagem, entende? Não precisa nem ler os sonetos assim, respectivamente. Você pode pegar de forma aleatória. Hoje eu vou ler 5 sonetos aqui dessa página, hoje eu vou ler 10. Não precisa, porque ele não é um romance, não é uma narrativa, então não tem essa ordem cronológica bonitinha que nem Uma Janela em Copacabana, que é o outro livro que vocês leram. Pode ser lido de maneira aleatória, não tem uma regra específica. Acaba sendo muito cansativo e muito difícil a leitura, porque nós, de forma geral, assim, isso é uma falha, né, do sistema educacional, a gente não está muito acostumado a ler poesia. Nós estamos mais acostumados e confortáveis
a ler textos em prosa. Acaba sendo chato. Eu sei que eu dou aula no ensino médio, quando eu trabalho com poesia, poema. Ai, professora, isso é muito chato, eu não estou entendendo nada. Porque, assim, para fazer sentido, né, o poema, o soneto, a gente precisa entender um pouquinho do contexto para poder apreciar. Então, estudar um pouquinho do classicismo, entender um pouquinho, né, quem foi Camões, sua importância na expansão marítima, sua importância nessa expedição, entender um pouquinho dos amores, vai começar a fazer com que o texto faça mais sentido. Só que não é só isso, e ainda bem que não é só isso, porque a UERJ ela vai pegar os sonetos e vai trabalhar também com questões gramaticais, entende? Não é só a questão mais subjetiva, ela vai fazer uma abordagem mais gramatical e é só esse tipo de questão que eu trouxe aqui para vocês. Isso, Raquel, cada soneto é diferente. E a proposta, gente, é como se fosse você, esse mora, entendeu? Ele está se referindo ao outro. Inclusive, eu trouxe só uma questão de interlocutor para falar sobre isso. E a proposta, gente, da UERJ, né, da nossa maravilhosa UERJ, é justamente incentivar a leitura e diversificar a leitura, né? Já pensou se ela fizesse abordagem só de romance? Ano passado foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Aí esse ano a gente tem os sonetos de Camões. É importante diversificar os gêneros, os estilos literários, porque é uma forma de incentivar mesmo, né? Com que o estudante leia, porque o estudante acaba saindo do ensino médio sem nem saber quem foi Machado de Assis, sem nem ler, né, Dom Casmurro, os clássicos da literatura brasileira. Então, a proposta da UERJ de trazer livros que vão facilitar a nossa vida na hora de estudar, porque a gente não vai ficar estudando, vou estudar tudo, vou estudar modernismo, vou estudar. Não, cara, a UERJ só quer Camões, entendeu? Esse ano ela só quer Camões, então facilita muito e é uma maneira de incentivar e trazer um pouquinho da diversidade dos gêneros literários. É por causa disso. Gente, a UERJ é perfeita, né? Vamos combinar? Já vejo vocês lá. Ah, olha só, vocês estão falando aqui, esse soneto que você acabou de ler está na medida velha, aquele das redondilhas. Eu não tive muita dificuldade no meu amigo teve. Coisa, sim, está nas redondilhas. É porque, assim, como é do contexto do classicismo, né, tem muita inspiração naquelas cantigas de amor, cantigas de amigo, do trovadorismo. Depois, se vocês puderem, deem uma revisada nessa parte de cantigas, porque vão ser inspiradas. As discursivas, elas são mais difíceis. Então, aqui, gente, né, a gente conheceu um pouquinho de Camões. Esse aqui é um soneto dele, em homenagem ao Dom Antônio. E aqui a gente vai começar, de fato, a falar das questões. Gente, muito importante na hora de fazer a prova. Isso eu acredito que é uma dica para qualquer prova, não só de português, entendeu? Mas de matemática, de biologia. A primeira coisa que você vai fazer não é ler o texto, ainda mais que muita gente tem dificuldade na leitura de textos, né, poéticos, de textos literários. A primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado. E aí você vai dar uma olhada nas alternativas. Depois disso, você vai ler o texto. Porque aí, quando você for fazer a leitura, você já vai fazer uma leitura analítica. O que é uma leitura analítica? É uma leitura com análise. A gente não pode fazer uma leitura viajando na maionese, né? Ai, meu Deus, vou ler aqui e vou ficar pensando, imaginando. Não, não dá para ser assim no vestibular.
Então, a gente tem que ter uma maldadezinha, ler o enunciado primeiro, né? E aí diz o seguinte: em relação ao primeiro verso, o trecho em destaque assume a função de indicar, e aí, ó, esse trecho em destaque, por virtude do muito imaginar. Esse trechinho em destaque, em relação ao primeiro verso, ele tem a função de quê? Então, essa é uma questão clássica da UERJ. Claro que não é da UERJ oficial, são questões, né, elaboradas, mas com estilo UERJ é uma questão clássica de valor semântico. Quando a UERJ ela vai abordar aspectos gramaticais, ela não é uma prova, quem fez a UERJ já sabe, né? Ela não é uma prova decoreba, tipo, o que é uma conjunção, quais são as conjunções. A UERJ ela não faz esse tipo de análise, esse tipo de questão muito gramatical, entendeu? Ela vai trabalhar com valores semânticos. E aí, essa questão é uma questão de semântica para a gente analisar em relação ao primeiro verso. O trecho em destaque assume a função de indicar o quê? Vamos ver aqui. Gente, por que eu coloquei sublinhado o negócio? O negócio não estava sublinhado. Ó, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de muito imaginar. É esse aqui. Então, qual é a relação desse verso, por virtude do muito imaginar, sobre o primeiro? Transforma-se o amador na coisa amada. Ele vai trazer o sentido de quê? De consequência. De concessão. O que é concessão? Antes da gente ir para outra alternativa. Vamos entender cada um dos... Consequência, né? É o desfecho, é o que de fato é a consequência, né? É o que vai gerar aquela situação, aquele problema. A concessão, gente, não pode esquecer, porque costuma aparecer bastante quando a UERJ cobra a questão de valores semânticos. Concessão significa oposição. Embora tenha feito dieta o mês todo, não emagreceu nem 1 quilo. Olha aí a relação de oposição. Normalmente, quando a pessoa faz dieta, espera-se o quê? Que a pessoa vai emagrecer um pouquinho, né? Mas aconteceu o oposto. Então, esse embora, ele é um conectivo concessivo. O conectivo concessivo, gente, ele tem o mesmo valor semântico que o conectivo adversativo, que o mais, porém, contudo, todavia, é o mesmo valor semântico. Dani, se ele tem o mesmo valor semântico, por que tem nomes diferentes? Porque o conectivo adversativo, ó, vou botar aqui para vocês. Foi ao shopping. Eita. Mas não gastou dinheiro. Embora tenha ido ao shopping, não gastou dinheiro. Ó, o mais é um conectivo adversativo. O embora é um conectivo concessivo. As duas frases praticamente querem dizer a mesma coisa. Praticamente não é exatamente, tá? Quando eu tenho essa formação foi ao shopping, mas não gastou dinheiro, esse mais, ele é um conectivo que está ligando orações coordenadas. O que é isso, Dani? Não lembro. Orações coordenadas são orações independentes. Ou seja, se eu quiser falar elas sozinho, tranquilo. Se eu quiser falar, ó, Mariana foi ao shopping, beleza. Ó, Mariana não gastou dinheiro, beleza. Separei aí, coloquei um sujeito, separei a frase e a frase continua existindo.
Agora, embora tenha ido ao shopping, preciso de um complemento, porque esse conectivo é um conectivo subordinativo. Então, assim, eles têm o mesmo valor semântico, eles têm o mesmo sentido de oposição, mas um vai estar relacionado com orações independentes, ou seja, orações coordenadas, e outro vai estar relacionado com orações dependentes, ou seja, orações subordinadas. Então, dependendo da construção que eu for fazer, eu vou usar o mais, porém, contudo, todavia, ou eu vou usar o embora, o ainda que, tá? Mas, quando a gente está falando assim a nível discursivo, existe uma pequena diferença. Eles têm um valor de oposição. Mas se você parar para pensar, e a gente falou sobre isso na aula de redação, tudo que a gente fala depois de mais, porém, contudo, todavia, tem mais força. É um argumento mais, né, convincente. Então, foi ao shopping, mas não gastou dinheiro. Caraca, que máximo, ela não gastou dinheiro. Uhul! Agora, quando eu faço a construção, embora tenha ido ao shopping, o foco é no shopping. Ela não gastou dinheiro. Caraca, ela foi ao shopping e ela não gastou dinheiro. Aí, quando você for escrever o seu texto, o que você quer colocar mais em evidência? Você quer colocar mais em evidência o segundo argumento ou você quer colocar mais em evidência o primeiro argumento? Cara, se você quer evidenciar o segundo, você vai ter que usar um conectivo adversativo, mas, porém, contudo e todavia. Se você quer colocar em evidência o primeiro, você vai ter que usar um conectivo concessivo, embora, ainda que, mesmo que. Perceberam? A sutil diferença do que eu quero enfatizar não é, eu vou escrever qualquer um que vai dar no mesmo. Não. Existe diferença quando a gente está ali no aspecto discursivo, tá? Então, assim, me empolguei, falei de concessão. Na letra C fala reiteração, vai retomar, né? E na letra D, causa. Esse por virtude de muito imaginar, vamos ver, vamos analisar aqui de novo no poema, né? Transforma-se o amador na coisa amada por virtude de muito imaginar. Por que o amador transforma-se na coisa amada? A grande pergunta é essa, né? Por quê? Então, esse por virtude de muito imaginar é a causa desse primeiro verso. Então, está atribuindo o valor semântico de causa. Oi, Dani, tudo bem? Conseguiram perceber? Oi, William. Tudo bem? Tá melhor? Tava dodói, melhorou? Mais ou menos, estou melhorando. Meu Deus do céu. Tá cheio, hein? Casa cheia, hein? Gostei, hein? Pois é. O povo todo Acho que querendo saber segunda-feira tem soneto de novo, é isso? Segunda que vem? Tem parte 2. Parte 2, né não, gente? Tá bom. Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, 19 horas, primeira parte, governos militares, hein? Tem hoje às 17 uma parte, 19, e amanhã às 17 horas, tá? Mas também tem química hoje, tá? Então você vai escolher entre ditadura e química. Química geral e inorgânica. Tá bom? Quem é que está na aula? A Paola? A Isabela? Quem está na aula? Acho que é isso. Funciona. Isabela, William. Paola? Ah, tá. Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa. Para ter aula de ditadura, fica nesse link mesmo? Ou não? Pode ser nesse link. A gente botou bastante tempo para a próxima aula. Tá bom. E qual é a aula que tem no YouTube essa semana? É história, né? História. Ah, entendi. E geografia na quarta, né? Isso.
É um revezamento, né? Na semana passada foi ao contrário. Então tá. Boa aula aí para vocês, tá bom? Beijinho. Parabéns, Dani. Beijo. Rafa, já dei aula assim de parágrafo de desenvolvimento e argumentação. Mas assim, qualquer coisa de redação, né, tem que chamar lá no privado. Agora somos duas. Tem Dani e Gabi para vocês chamarem. Dani ou Gabi, tá? Ou uma ou outra, gente. Nada de chamar as duas. Para vocês tirarem suas dúvidas de redação, tá bom? Por enquanto a gente vai focar agora nessa parte de linguagens, né? Para poder gabaritar aí essas 7 questões de português. Não espero menos que o gabarito. Beleza? Então, assim, eu vi aqui que a maioria de vocês acertou, ficou estabelecida a relação de causa, e é isso que é literatura português instrumental. É juntar o texto, né, com as questões, com os elementos gramaticais. Professora, Sim, você pode explicar qual a diferença de causa e consequência? Eu sempre confundo uma com a outra. entendi. Tá, vamos trazer causa e consequência para outra frase. Deixa eu colocar aqui. Ó. Comeu tanto que passou mal, baseado em meus filhos. Ó, comeu tanto é a causa. Passou mal é a consequência. Então, aqui, ó, vamos analisar na frase aqui do soneto. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Por que o amador ele vai se transformar na coisa amada? Qual é a causa, qual é o motivo para esse amador se transformar na coisa amada? O motivo é por virtude do muito imaginar, ou seja, a causa é por virtude do muito imaginar. E qual é a consequência? Se transformar na coisa amada. Aqui no poético, né, fica um pouco mais difícil de imaginar, mas você trazendo do básico para o poético, você consegue fazer essa relação. A UERJ ela aborda muito, 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 muito essa relação de causa e consequência, tá? Então, assim, tem que estar bem gravadinho, tem que estar bem evidente. Ó, esse por é um conectivo que também vai indicar a causa, porque são conectivos que têm valor semântico de causa, é importante anotar, e é um clássico da prova da UERJ, tá? Causa e consequência. Isso, Maria Eduarda. Causa é o motivo, consequência é o efeito. Seria um ele imaginou tanto que se transformou? Exatamente. Ele imaginou tanto, né, que ele acabou se transformando. Ele idealizou tanto aquilo que acabou acontecendo. Vamos ver a questão 2. Na primeira estrofe, a realização do amor é compreendida pela ideia de letra A, complemento, letra B, hierarquia, letra C, oposição, letra D, ausência. Vamos ver. Na primeira estrofe, a realização do amor é compreendida, ou seja, os elementos que estão ali basicões escritos dentro do texto. Vamos ver. Essa aqui é a primeira. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Eu acho que no de vocês está separado em estrofe bonitinho. Aqui eu fiquei mexendo aqui no arquivo e acabei juntando tudo. Mas acredito que no de vocês esteja certinho. Se não tiver, depois me chama que eu conserto. Eu falo qual é a ordem certa. Então vamos lá. Nessa primeira estrofe, a realização do amor é compreendida por uma ideia, né? Qual é essa ideia? Uma oposição, uma ausência, é um complemento?
Vamos lá. Transforma-se o amor na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Olha só o que ele fala, gente, aqui no finalzinho da estrofe. Pois em mim tenho a parte desejada. Não tenho logo mais que desejar. Então, assim, ele já está juntando, né? O que ele imagina, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, não preciso mais desejar, né? Pois em mim eu já tenho a parte desejada. Então, essa relação aí é uma relação de quê? De complemento. Conseguem perceber que é uma relação de complemento? Vocês marcaram D? Ariane, a reiteração seria a retomada, entendeu? Retomar porque... Ué, sumiu? Retomar para o que foi dito ali anteriormente. Mas aqui no número 2 é uma relação de complemento, porque ele está dizendo que em mim tenho a parte desejada. Tem essa parte aqui da imaginação, né? E tem em mim essa parte desejada. Ou seja, o nosso amor, ele está se complementando. É nesse sentido, né? É assim que a gente pode compreender a realização do amor nessa primeira estrofe. Nos tercetos, o sujeito poético expõe uma oposição acerca do sentimento amoroso. Essa oposição está sintetizada no par. Concreto, abstrato, dúvida, asserção, ideal, mundano, céu, inferno. Vamos ver aqui, ó. Nos tercetos. Deixa eu consertar aqui bonitinho. Ó. É assim. As duas primeiras estrofes são quartetos e as duas últimas estrofes são tercetos, né? São estrofes com 3 versos, né? Cada linha corresponde a um verso. Aí a questão está pedindo o seguinte: nesses tercetos, o sujeito poético expõe uma oposição acerca do sentimento amoroso. Que oposição é essa? Como a gente pode resumir, sintetizar essa oposição? Vamos analisar aqui. Mas está linda e pura semideia, que com o acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor do que sou feito, como a matéria simples busca a forma. E aí, gente? Vou voltar lá na questão. Qual é a oposição que a gente tem aí nesses versos? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Vocês estão marcando tudo bem, tô vendo. Letra A, Douglas. Letra A, vamos ver. Concreto e abstrato? Pô, faz sentido, mas vamos ver se é isso mesmo. Mas está linda e pura semideia, que com acidente em seu jeito, assim como a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e vivo e por amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Pô, então para pensar. Esse amor, esse sentimento, ele é como uma ideia, ou seja, ele está lá no plano abstrato. E vivo e por amor do que sou feito, com a matéria simples busca a forma, ou seja, esse amor, esse sentimento que está lá nesse plano abstrato, né, com esse pensamento aí como ideia, ele está tentando se concretizar e vir à forma. Porém, olha aqui a letra A, está concreto e abstrato. Se fosse abstrato e concreto, eu marcava a letra A.
Mas concreto e abstrato não é isso. É o contrário, é abstrato e concreto. Está no plano da ideia, do pensamento, para depois virar forma, ou seja, está no abstrato para depois ser concreto. Então, não pode ser a letra A. Se fosse ao contrário, tudo bem, mas desse jeito não pode ser não, porque não está respectivamente, ó, abstrato, concreto, está concreto e abstrato, justamente para causar uma confusão aí na hora da gente marcar. Não pede respectivamente. Mas se não. Gente, olha só. Se pedir respectivamente, tem que marcar respectivamente. Se não pedir respectivamente, tem que marcar respectivamente, entendeu? Porque primeiro ele fala sobre um plano abstrato, para depois se materializar, para depois se concretizar. Então, quando eu marco ali o pensamento, que vai o par, né, de oposição que vai sintetizar, que vai resumir esse pensamento, eu não posso resumir ao contrário. Não posso colocar concreto e abstrato. Embora o enunciado não esteja falando respectivamente, eu preciso ter essa noção, preciso ter essa interpretação, essa inferência. E aí? Letra C. Arrasaram. Boa, boa. Letra C, porque ideal e mundano. Ideal porque tá aqui, ó, na ideia. E mundano porque, ó, vai sair, vai pro mundo, vai se concretizar. Olha que questãozinha difícil, gente. Tinha lá a letra A como pegadinha e vocês conseguiram, né, observar que não estava de acordo, mas a letra C faz sentido, porque o ideal no plano da ideia e o mundano, né, para tomar forma, para ir para o mundo, se concretizar de fato. Muito bem. Vou marcar aqui o gabarito. Agora vamos à questão 4. Ai, gente, para. A maioria acertou. Sem sofrer. Agora já sabe. Gente, mesmo que não esteja escrito respectivamente, tem que marcar respectivamente, tá bom? Faz parte da coerência interna textual, então nem precisa estar escrito. Dani, Oi, é a Ari, tudo bem? tudo bem? A parte mudando, a gente poderia associar na última frase que fala assim, a matéria é simples, busca a forma, porque eu marquei essa questão por conta desse final, em relação ao mudando. Exatamente. Tá ótimo. Valeu. Ó, ele começa o terceiro falando no pensamento como ideia. Ele finaliza falando como a matéria simples busca a forma, ou seja, se concretiza, vai para o mundo, entendeu? Toma forma e sai daquele pensamento, sai daquele plano utópico, daquele amor platônico. Perfeito, Falou Dani. tudo Obrigada. isso. Gente, agora que eu tô vendo, olha só como é que eu tô com o cabelo todo bagunçado. Vocês nem me avisam, né? O pessoal do YouTube deve estar achando que a professora é doida. Todo zoado o cabelo da professora, mas vamos lá. Um dos aspectos mais importantes da lírica de Camões é a retomada renascentista das ideias do filósofo grego Platão. Considerando o soneto citado, pode-se dizer que o chamado neoplatonismo camoniano. E aí, quando a gente fala de neoplatonismo, ó, gente, neo quer dizer o quê? Esse prefixo. Vamos sempre fazer a leitura analítica, pegando os trechos, sublinhando, riscando, tudo que pode trazer uma informação além do que está escrito, né? Neo quer dizer novo, não é isso? Neoplatonismo. Então, seria assim, uma nova ideologia platônica. Vamos ver. Então,
esse aspecto, né, pode-se dizer que o chamado neoplatonismo camoniano, ou seja, essa nova ideologia platônica de Camões, é afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. Será? Na letra B, é confirmado nos dois últimos tercetos, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se finalmente na matéria simples que deseja. C. É negado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da união entre amador e coisa amada é a ausência de desejo. Letra E. É contrariado nos dois últimos tercetos, uma vez que a pureza e a beleza mantêm-se em harmonia na sua condição de ideia. E aí, qual é o aspecto mais importante da lírica de Camões, né? Que é a retomada renascentista das ideias do filósofo grego Platão. E aí, nesse soneto, a gente vai dizer que essa ideia, né, que essa nova ideologia platônica camoniana, ela vai se dar onde? De que forma? Deixa eu ver se vocês estão respondendo. Estão respondendo nada, meu povo. Que isso, gente? Ai, eu não aguento quando vocês respondem assim, A, B, você bota ali um pontinho de interrogação. Ixi, A, B, B, D, A. Decidam-se. Vamos ver, vamos confirmar se é a letra A. É afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. Vamos ver. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Ou seja, estamos juntos, a gente está conectado, né? E aí, quando a letra A diz que é afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre o amador e a pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. É isso mesmo que os dois primeiros quartetos estão falando, né? É uma alma única e perfeita, pois consigo tal alma está ligada, ou seja, está conectada. Perfeito. Deu certo. Deu mate. Isso, porque Platão fica muito no mundo das ideias, né? E se a gente parar para pensar aquela expressão, ai, pelo amor de Deus, você não vai ter um amor platônico de novo. O que é um amor platônico? É o perfeito. Ai, Luiz Felipe, olha só o que tá falando. É o perfeito, né? Maravilhoso, mas só que tá só ali no um amor irreal. Perfeito, Alexandre. Só que é perfeito, maravilhoso, que deu certo, mas só no mundo o quê? Das ideias. Gente, alguém apaga esse comentário do Luiz, a gente vai ser aqui, ó, banido, censurado. Usa bastante antítese. Tanto é que aquela questão da dualidade, né? Aquela questão do plano das ideias, do plano abstrato, do plano concreto. E essas antíteses, João, se justifica muito também pelo contexto histórico, né? Porque ele estava ali naquela dualidade do pensamento, entre a fé e a razão, entre a igreja e o antropocentrismo, né? Entre os ideais iluministas. Então faz muito sentido ter muitas antíteses nos sonetos de Camões.
Tudo bem? Vamos seguir. Texto 2. Gente, o texto 2 é um texto do Gustavo Bernardo. Vocês já conhecem, porque eu puxo o saco mesmo. Gustavo Bernardo, professor da UERJ, professor coordenador do vestibular UERJ, escritor, lindo, maravilhoso, muso. E aí o texto é imenso, né? Mas vamos aqui dar uma olhada no título. Perguntar é preciso? O título do texto é esse. Mas só que eu não vou ler o texto todo, que eu não sou boba nem nada, né? Eu vou para a questão, vou para o enunciado, vou destacar o comando desse enunciado. A composição do título sintetiza a ideia central do texto, na perspectiva de que, letra A, dúvidas nem sempre são bem-vindas. Vamos voltar aqui no título. Perguntar é preciso? O título é uma síntese, né, do texto. Isso serve, inclusive, para redação, tá? Não foi à toa que apareceu essa questão aqui, não. Foi só para te lembrar que na redação da UERJ tem que colocar título, tá? Deixa em off. Ninguém comenta que eu falei sobre redação na aula de Camões. Letra B. Só o professor é capaz de ensinar? Tem elementos aí para indicar que só o professor é capaz de ensinar. Letra C. É preciso criar hipóteses para aprender? Letra D. Alunos curiosos atrapalham as aulas? Será? Vamos ler só o primeiro parágrafo para a gente entender do que se trata o texto. Não deixa de ser curioso perceber que a escola vive de fazer perguntas, mas pouco ensina a perguntar. Por que isso acontece? Talvez porque as perguntas que se façam na escola não sejam, em sua maioria, perguntas autênticas. O professor que pergunta já sabe a resposta. Logo, suas perguntas são antes retóricas, formuladas não para se explorar uma dúvida real, mas sim para levar os alunos à resposta que ele deseja. O autor de uma pergunta autêntica, ao contrário, não sabe previamente a sua resposta. Ele pergunta porque não sabe e quer saber. Então, assim, já de cara, logo no início do texto, a gente consegue perceber que quando eu tenho essa pergunta, esse título, Perguntar é Preciso, com certeza não é para dizer que dúvidas nem sempre são bem-vindas. Pelo contrário, as dúvidas são bem-vindas. Com certeza não é para dizer que só o professor é capaz de ensinar. Já no início, já no primeiro parágrafo, ele está dizendo que não é só o professor que é capaz de ensinar. É preciso criar hipóteses para aprender? Faz sentido, né? Alunos curiosos atrapalham as aulas? Claro que não. Ele está justamente defendendo e abordando os benefícios da curiosidade. Então, assim, pelo título e por esse primeiro parágrafo, a gente já vai marcar molezinha, hein? 6. Em A Caricatura de uma aula de perguntas inautênticas é realizada por aquele professor que fala com lacunas. O trecho em destaque expressa uma relação metalinguística? O que é uma relação metalinguística? Vocês já saem respondendo. Nem dá para curtir a questão aqui. Gente, uma relação metalinguística. O que é a metalinguagem, né? Quando um texto faz menção a ele mesmo. Por exemplo, uma frase explicando o que é a frase. Um filme contando a história do cinema. Uma redação que cita sua própria redação. Sabe aquele modelinho Enem de finalizar o parágrafo de conclusão? A partir dos fatos mencionados, podemos concluir que isso é metalinguagem, cara. Você está falando da sua redação na sua própria redação. E aí, nessa questão aí, quando ele fala da caricatura do professor, é realizada por aquele professor que fala com lacunas, não tem nada a ver com metalinguagem. Não é verdade? Então já elimina aí. É uma explicação?
É uma explicação, gente? A caricatura de uma aula de perguntas inautênticas é realizada por aquele professor que fala com lacunas. Está explicando? Não. Ela é realizada por aquele professor, somente por aquele professor que fala com lacunas. Então, esse trecho ele vai expressar uma relação genérica? Não, porque não é genérico. É por aquele professor, somente por aquele professor. Não está escrito a palavra somente, mas eu consigo depreender isso a partir dos elementos textuais. Então, na verdade, ele está restringindo. Essa expressão em destaque, ela está atribuindo uma relação de restringir. Ficou claro isso para vocês? Ficou? Isso mesmo, João. Isso que é metalinguagem. Molezinha. Show. Gabarito em português vem. Tô sentindo, hein, gente? Agora essa questão aqui. Ora, caro leitor, você pensa isso porque ainda guarda na cabeça a ideia de que a redação se encontra inteira dentro da cabeça antes de ser escrito, o que não é verdade. O termo em destaque apresenta uma marca de esse caro leitor. Ele está expressão do quê? É uma marca de interlocução. E aí, meu jovem, eu quero te chamar a atenção para um detalhe, tá? Essa foi muito fácil, mas essa foi muito proposital também, Alexa. Esse caro leitor somos nós que estamos lendo o texto, né? Ele está mexendo ali com a gente. É um recurso que Machado de Assis usa bastante em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Falar com o leitor, falar com quem está lendo o livro. O interlocutor é aquela pessoa ali naquele momento fazendo a leitura do livro. Porém, o interlocutor em sonetos não é você. Vocês conseguem perceber que o interlocutor é uma outra pessoa que está fazendo parte ali daquele processo poético? Não é o leitor. Quando Camões ele está falando com alguém, ele está falando com alguém da narrativa. Ele não está falando com você. Então, vocês precisam perceber essas nuances, né? Essas diferenças. Porque se cair uma questão voltada para essa parte de interlocução, você precisa entender que nem sempre o interlocutor é quem está lendo o texto. E nos sonetos é uma prova disso. O interlocutor são personagens presentes na narrativa. Ele fala realmente com alguém. Ele invoca, ele chama, ele usa ali aqueles vocativos. Mas não é você que está lendo. São aqueles personagens da narrativa. Aí, no texto do Gustavo Bernardo, o interlocutor é você, sou eu, somos nós, leitores. Mas em Camões, não. É um vocativo, é um vocativo. Quem leu algum soneto já percebeu que o interlocutor não é você. Ficou claro, gente? Sim, sim. Beleza. Ó, selecionei essas 7 questões, né? Misturando Camões, misturando alguns recursos da UERJ. Semana que vem tem mais, gente. Foi rapidinho, mas foi ótimo. Semana que vem tem mais Camões. Vou falar um pouquinho mais sobre a teoria, mas sempre trazendo questões para que a gente possa entender e se aprimorar, né? Como a UERJ pode cobrar esse livro na parte de linguagens, tá bom? Foi ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou finalizar aqui a aula. Vou para as correções, porque vocês estão me matando nos atendimentos. Mas vou corrigir agora as redações de simulado. Fica tranquilo aí que vocês vão receber, tá bom? Um beijo, gente. Foi fácil de entender. Que bom.